ou para tratar a nossa mente, o nosso pensamento, faz parte do processo de cura. Porque a cura da alma, a cura das emoções, a cura da nossa alma, né, que é a mente, né, a cura do coração. Quando a gente fala em coração, a gente fala no conjunto, né? De mente, alma e espírito. Nós estamos falando do coração, falando de emoções e pensamentos. Não é só pensamento. A gente fala mente, se fala mais de mente, né, de pensamento. Mas quando a gente fala coração, ele está falando aí do que produz o pensamento, as emoções, que ele gera a vontade. É o coração, o desejo. A gente fala coração, né, na Bíblia. Quando fala coração, desejo, quer dizer, uma coisa que já foi produzida. Mas aonde começou a vontade? Na mente, nos pensamentos. É nas ideias que começa a vontade a ser gerada. Tem gente que pensa, veio com essa vontade do nada. Não, veio de algum lugar. Você pensou. Você se inspirou por algum momento em alguma coisa que você pensou. E quando você pensou, você teve uma ideia. Não sei a origem daquela ideia. Às vezes você olha para uma planta e tem uma ideia. Olha para uma madeira, vou esculpir ela. Você tem uma ideia. A ideia é uma inspiração que Deus deu aos homens. E que vem de Deus. E às vezes vem também do maligno, algumas influências. Mas o homem tem essa capacidade de ter ideias, de ter inspirações sobre coisas que ele vê, que ele recebe como informação. Então tudo começa lá na ideia, para depois chegar no coração, quer dizer, gerar um desejo para produzir algo. Então Deus está falando isso, que a gente, na atualidade, as doenças que têm assolado as pessoas nesse século agora, é as doenças emocionais, é as doenças psíquicas, né, que eles falam psique, as doenças de ansiedade, de depressão, tudo gerado porque as pessoas não sabem governar a sua mente. Quando falo em governar, é até domínio próprio, é saber administrar o que está entrando, o que está produzindo, aquilo que está saindo, é estar atento. Quando Jesus disse vigiar, né, para não cair em tentação, é que nós estamos em constante teste. A vida nos traz constante teste, não é provação, teste, situações que são o quê? Ocasião, coisas que acontecem na vida das pessoas, que podem acontecer na sua vida. As pessoas ficam gripadas, não é isso? E você também pode ficar gripado, não é isso? Você não está sujeito a gripe? Então a gente acha que a pessoa está desempregada, está sem dinheiro. Você também já ficou sem dinheiro? Então são ocasiões da vida que hoje você tem, amanhã você pode não ter. Por algum motivo você pode perder. Então nós estamos diante de uma lei que Deus deixou permanecer. Ele estabeleceu na terra, tanto para os homens como para os animais, há tempo. Tempo de chuva, tempo de calor. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de. Isso é a ocasião que Deus criou. Então nós temos que entender que nós temos que estar atento com os nossos pensamentos para saber lidar com cada tempo da nossa vida. Estamos sujeitos às situações. E é por isso que o Espírito Santo está falando, prepare a mente, porque este século está doente as pessoas. Os crentes dentro da igreja doentes, ansiosos, inquietos, por quê? A informação, a tecnologia, as coisas têm criado uma pressão, uma agitação na alma, na mente das pessoas, que está adoecendo elas, porque não sabem administrar os seus pensamentos, que é um princípio. Há muito tempo eu tenho falado sobre portas da alma. Cuide da porta da alma. E o que é a portas da alma? Pensamento, sentimento. É isso que ele falou. Pensamento, sentimento, atitude. A porta da alma é os pensamentos. Então cuide. O que isso está produzindo? O que isso está gerando dentro de mim? Rejeite. Diga não para aquilo que você vê que vai conduzir você a um problema, a um erro, ou ao pecado até mesmo. Então você tem que ter isso. Por isso que um dos dons espirituais que em Gálatas 5 diz que o Espírito habilita, capacitou nós. A partir do momento que ele veio habitar em nós, ele nos capacitou. E uma das coisas que ele nos capacitou é de resistir o pensamento, de ter domínio próprio, controlar a si mesmo. Os militares costumam dizer assim que a mente controla o corpo. Tem suas verdades, porque de uma certa forma a mente morta, o corpo é morto. Uma mente não funciona direito, as coordenações do corpo se perdem. Então a mente é fundamental cuidar dela,
saber tratar o que está entrando, o que está saindo, porque ela é um receptor. E nós estamos sendo bombardeados todos os dias. E hoje, com o avanço da tecnologia, piorou mais ainda. Que hoje a informação de mentiras, que se mistura. Hoje a verdade parece estar encoberta, a gente não sabe se é verdade, se é mentira aquilo que estamos vendo. E a informação vem, sendo boa, sendo má, aí, agora na palma da sua mão. Então você tem um grande desafio. Por isso que o Espírito já vem nos habilitar, nos dando domínio, controle sobre si mesmo. É a começar da nossa mente. A pessoa diz: eu não consigo, consegue. Se você orar ao Espírito Santo, dizer: Espírito, a mente não é uma questão física, não é uma questão de eu ter só apenas as vitaminas que eu preciso ter controle espiritual sobre ela, porque a mente é a alma, e a alma é espiritual, e ela precisa de influência espiritual para poder ter o controle. A medicina vem e é tudo paliativo. A gente fala assim: vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, mas não é a cura, é para apenas estabilizar o corpo. Estabilizar não quer dizer que é a cura. A verdadeira cura vem apenas do Espírito Santo. Mas a medicina pode diminuir o sofrimento, mas não resolver o sofrimento. Mas o Espírito pode entrar na profundidade da alma e pode dar gatilhos, pensamentos certos, para que aquela pessoa mude a direção que ela está levando na vida dela. Às vezes para uma desgraça, para um pensamento de derrotismo, de que eu não sirvo, eu não presto, eu quero morrer. Só o Espírito pode entrar na profundeza da alma. É isso que diz a palavra. Apenas a palavra de Deus. O Espírito Santo conhece e pode separar o espírito da alma. Ele pode separar todas as coisas de dentro de nós. Por isso nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, buscando a presença dele. Porque as ocasiões vão vir. As ocasiões da vida vão vir tanto para o crente como para o não crente. E nós temos que estar prontos para lidar. A começar o pensamento correto. Então o que nós temos falado é sobre lidar da ocasião e do acaso da vida. Os acasos são uma surpresa, O acaso são surpresa. E às vezes o acaso é a imprevisibilidade, É aquilo que acontece, que às vezes você está na ocasião, porque você está aqui trabalhando, pode ser que alguma coisa aconteça aqui, mas eu estou fazendo o meu trabalho, é a oportunidade que eu tenho de trabalhar, estou trabalhando. Mas às vezes pode acontecer coisas, como um aumento de salário não esperado, Isso vai ser: o cara te chama na sala e fala: vou dar o seu salário. Aí você fala: pô, que legal, Um acaso, que eu não esperava. Nem tinha previsão daquilo, ninguém nunca se importou com isso na empresa, mas Deus moveu, o acaso veio. São coisas que te surpreendem. Eu fiquei surpreso agora, realmente. Como também pode acontecer coisas, e situações de problema dentro da empresa que você não sabe que está ocorrendo e acontecer. E pode ser que a notícia não seja tão boa, que às vezes vai ter um corte lá na empresa, você não sabe. Então o acaso é essa questão do futuro que está encoberta, e que Deus limitou realmente. Olha, vai acontecer coisas, vocês vão perceber que elas se repetem. Está lá em Eclesiastes 3. Elas se repetem às vezes. Então vocês vão ter uma pequena percepção de coisas por repetir. Vocês vão saber: vai acontecer de novo isso. Está com cara que vai chover, porque eu já vi essa nuvem já. Ela se fechou e choveu. Toda vez que forma isso, eu já sei que vai chover. Então a gente tem uma pequena perspectiva, uma percepção, a palavra certa, de que aquilo significa chuva. Assim como tem coisas que acontecem na ocasião do presente, que você começa a ter uma pequena percepção: olha, não está indo bem isso hoje, pelo jeito vai dar mal, vai perder esse time, continuar jogando assim. Você olha o jogo, às vezes fala: vai perder. Percepção, sim, pequena percepção. A pessoa está tendo discernimento, mas não é tudo, porque às vezes você tem uma percepção, acha que aquilo vai dar errado, ou vai dar certo e dá errado. Você acha que o time vai ganhar e perde? Não nada, Quantos jogos teve aí, Em 5 minutos, virou o jogo. Caramba, virou. Ainda deu uns pulos lá na sala, lá. Virou o jogo, glória. Questão de segundo. Mas é exemplo que eu estou dando, que a gente se surpreende.
Porque ele está esperando uma coisa acontecer. A percepção é de que acabou o jogo. E de repente o cara vira, o time vira. E o time que menos você esperava que fosse fazer aquilo. Então são coisas que a vida também faz. Às vezes está olhando uma coisa, parece que vai dar errado e dá certo. Parece que vai ser difícil, aí você vai na sua realidade, no seu presente, não vou lá, vou esperar até para ver o que acontece. E você espera, e você pensou que ia dar errado e deu certo. Pensou que não ia ser aprovado e foi aprovado. Pensou que não iam te atender e te atenderam. Então a sua percepção é limitada. Mas a palavra diz, em Eclesiastes 3 também, que Deus deu pequena percepção aos homens. Não revelou tudo. Aí que entra o acaso. Tem coisas encobertas no futuro que Deus não revelou aos homens. E que Ele sabe, quando Ele não revelou, que Ele sabe que aquilo pode acontecer com a vida da pessoa. Mas Ele não revela. Porque faz parte do processo de amadurecimento. São coisas que nos surpreendem e que nos faz perder a cabeça. Essa eu perdi a linha. Perdi a cabeça, não sei nem o que fazer com isso. Mas depois você respira fundo. Aí você começa a administrar o pensamento. Acalma-te, minha alma. Salmos 42. Aprenda por também. Acalma-te. O que você quer gritar? Não adianta nada. Você não sabe que ainda eu louvarei? Que Deus já sabia disso que ia acontecer? Eu ainda o louvarei. Nós não veio o acaso para surpreender a minha vida, mas se veio, Deus sabe, tem saída para isso também. Assim como Deus sabe do problema, Ele sabe dar saída para aquilo. Ele sabe como você pode sair daquela situação. E Ele pode te ajudar nesse processo. Então nós temos que estar preparados, porque a ocasião e o acaso vem. E o problema é esse: as pessoas se tornam chamadas infelizes hoje. Por quê? Porque não sabem lidar com o seu acaso, com a ocasião da vida. Se perdem nos seus pensamentos. E quando a gente se perde, a gente se agita. E quando a gente se agita, é o que se chama de ansiedade, inquietação, a gente se perde. Aí vem a impaciência, aí vem a angústia, aí vem a tristeza, porque não consegue ver saída para aquilo, não sabe, não consegue raciocinar. Como que eu devo fazer para, pelo menos, começar a resolver isso? Porque não administra o pensamento e não busca no Espírito Santo a direção, se apavora. Por isso que um dos recados de Deus para Josué é: não te assuste, não te assuste. Ele falou para Josué: tem de bom ânimo, não se assuste, levanta, esforça-te. Porque as coisas nos assustam. Acaso, quando esperar, parece que Moisés ia morrer e que a igreja ia ficar para mim governar. E era uma igreja difícil aquela, um povo rebelde, negativo, um monte de mistureba lá de gente do Egito com costumes errados, e murmurando que Moisés não voltava lá no monte, e ele vendo tudo aquilo acontecer. De repente Moisés morreu. E aí que é você que vai governar. Deu um mal na cabeça de Josué. Mas ele estava já ciente que Moisés disse: você será meu sucessor. Então ele só teve que se posicionar. Ele estava sentado na beira da estrada pensando, e Deus disse: fica de pé. Foi o que a gente falou, o Espírito Santo do Deus. Deus não fala com ninguém sentado. Ninguém que está desmotivado, não quero saber, minha fé não funciona, aí não sei o que, essas conversinhas de criança mimada. Estou dizendo de crente, que fica mimando, fica com dengo. Deus só fala com quem se posiciona. Quantas vezes eu já me pus na presença de Deus em choro diante da angústia, e Deus me pôs de pé mesmo, de levantar até mesmo, eu até um susto. Eu comecei a chorar, angustiado, e Deus disse: fica de pé. Eu fiquei de pé. Agora diga: não tenho medo, eu tenho fé. Na hora, acabou a música. E o problema se resolveu. Dá para entender? Quando fala de pé, não é só questão de posicionamento físico, é de posicionamento da alma, posicionamento do pensamento, não ficar prostrado, igual Davi diz: porque que está te entristecendo, ó minha alma? Porque você está angustiado? Ainda eu louvarei. Cara, e Deus sabe disso, sabe, então não tem problema, dá tudo certo. Deus sabia desse acaso, desse imprevisto aí, sabia, então não tem problema, tem solução. É isso que a fé te move numa dimensão maior do que a lógica.
do que as situações que você está vivendo. Por isso a gente tem que estar pronto, preparado para administrar os nossos pensamentos, administrar as nossas emoções, antes que elas produzam vontades, porque depois da vontade vem a decisão, e a decisão é a atitude, praticamente. Porque quando a vontade domina, automaticamente, é questão de segundos, você está fazendo o que você gerou o desejo. Então fuja dos desejos. Melhor do que fugir do desejo, renuncie antes de se formar um desejo. Você sabia disso? Que a parte da renúncia, é uma vassoura que varre antes de virar um desejo imundo, antes de virar um pecado, antes de virar um desejo errado, por uma justiça errada, por vingança, por ódio. É a vassoura que varre. A renúncia é pôr o pensamento e confrontar ele. Peraí, você vai xingar o palavrão agora? Você é um crente, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Não precisa xingar, porque não vai resolver. Você vai humilhar essa pessoa, e aí que vai ficar mais difícil ainda para você resolver depois disso. Aí você para pensar: eu renuncio, não vou xingar. Não, Senhor, não vou xingar. Vou ficar quieto aqui e vou esperar passar essa confusão. Vai você dar as costas, vai beber água, vai beber café, faz o que você quiser, mas respira e toma a rédea de volta do governo da sua mente. Quando o Espírito principalmente está falando com você, diante da ocasião ou do acaso. Então esteja pronto com as situações da vida, não se assuste com elas, porque Deus sabe de todas as coisas. Tudo Deus sabe. Ele é onisciente, onipresente, Deus de ontem, hoje e de amanhã. Então Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer e o que já aconteceu, até o futuro para Ele acontecer. Ele já sabe o que pode ser aquilo, que pode acontecer aquilo, e sabe que aquilo também pode mudar. Tudo depende de estar de pé. E estar de pé é se posicionar num pensamento alinhado com a fé. E fé não é só acreditar, fé é confiança também. É mais confiança o significado de fé. E confiar é um negócio assim, naquilo, confiança. E você ter uma atitude, não, crer em Deus. Deus é soberano, Ele reina, Ele vai me ajudar. E você posiciona o seu pensamento, na hora você já reage muito bem diante de situações que iam gerar confusão, diante de situações que iam gerar mais problema para você, ou de desespero, né? Porque às vezes você tem um recurso aí, vamos pegar agora o meu carro, aí você respira, organiza os seus pensamentos, organiza, domine os seus pensamentos. Pare para pensar e pense muito bem. Espera aí, não acontece. Então sai, meu coração não vai produzir essa vontade. A minha alma, eu não aceito isso. O espírito, eu falo que são dois siameses, né? Alma e espírito humano. É a única forma de tentarmos explicar, talvez, para entendermos um pouco essa conversa entre o espírito e a alma do homem. Mas há dois seres aí, duas memórias, duas mentes que se conversam. E um é a consciência e o outro é a decisão, é o racional mesmo. E ele diz para a alma: por que, emoção, você está desse jeito? Aquieta-te. Então o Espírito, Jesus disse, sempre estará pronto. Ele disse: o Espírito de quem? O Espírito do homem. Não está falando do Espírito Santo, ele está falando do Espírito do homem. Sempre estará pronto para tomar as decisões certas. Então respira e traz o pensamento sob controle. Diga: peraí, o que eu vou fazer? O que eu estou pensando? Está louco, minha alma. Fala com a tua alma. A pessoa fala: você é louco, não tem problema não. O que você está pensando? Meter a mão na cara desse cara? Não, isso aí vai resolver nada, vai criar mais confusão. Não vai ficar quieto. Eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, eu renuncio esse pensamento. Em nome de Jesus. Ou clama pelo sangue. Há muitos anos atrás eu era não convertido, e aí vi alguns pensamentos que eu falava assim: mas por que esses pensamentos vêm? Parece que querem levar na direção errada.
E eu falo, mas por que, Deus? O que eu tenho que fazer? Aí o Espírito Santo também diz para mim: você só tem que pedir, clamar pelo sangue de Jesus. Clame quando o pensamento me diz, né? O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Pá! Quebrava toda a força do desejo. Experimenta isso. Você está com a raiva que você fala, eu não aceito essa raiva em mim. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha mente. Puf, desaparece assim, desliga. Toda vez que você clama pelo sangue, você se desliga da situação, porque o sangue na hora ele manifesta o poder, a presença do Espírito Santo. Então clame pelo sangue, e os pensamentos serão interrompidos se ele vai estar produzindo alguma emoção errada para trazer um desejo para uma decisão errada, porque o espírito do homem é fraco para tomar decisão. Quando ele está, a alma está envolvida em muitas emoções, o espírito do homem, se ele não estiver em comunicação com a palavra e com o Espírito Santo, porque uma coisa é a sua comunicação com a palavra e a outra coisa é com o Espírito Santo, tá? A palavra escrita e a palavra viva. Você pode estar cheio da palavra escrita e não estar ouvindo a palavra viva. A palavra viva é o próprio Espírito falando, testificando a palavra, levando você na direção daquilo que Deus aprovou, porque a palavra escrita é conselhos de Deus, e nunca o Espírito Santo vai te dar conselhos que fujam do princípio do que está escrito. Por isso que Jesus, quando Satanás tentou testá-lo, ele sempre levou a mente dele ao princípio. E qual era o princípio dele? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Você vai me matar de fome? Vamos ver. Você tem esse poder. Deus manda os anjos virem ao meu encontro se precisar. E Deus mandou. Os anjos levaram até ele, porque a carne dele poderia padecer, mas ele sabia a confiança que ele tinha em Deus. Então nossa mente tem que estar alinhada com o Espírito Santo, com a palavra e com o Espírito Santo. Por isso eu falo muito nessa igreja. Quem está aqui frequentando há algum tempo tem ouvido. Eu sempre falo, se encham da palavra. Cada 3 meses, 2 meses eu falo sobre orando a palavra, porque eu falo, se encham da palavra. Porque se o Espírito Santo vem conversar com você e ele não encontra a palavra de Deus, ele não vai encontrar fé. E se ele não encontrar fé, ele não consegue direcionar a sua vida, porque ele vai falar e a sua carne vai resistir, as suas emoções vão resistir ao Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando o Espírito falar, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, mas como pode alguém ouvir o Espírito e endurecer? É a resistência dele dizer, para com isso, cara, você está fazendo coisa errada, e você continua, porque não é eu sei, Deus está comigo. Não é bem assim, não. Essa pessoa merece ouvir essas verdades, tá? As suas verdades. Ele merece ouvir e gerar mais problema ainda para você ou para aquela pessoa. Então ouvir o Espírito é fundamental, a palavra viva, mas não tem como ouvir a palavra viva se não está alinhado a sua mente humana e o espírito do homem alinhado com a palavra de Deus. Então enche a sua mente da palavra. Como encher? Leia. Meditação, tem alguns casos de meditação, as pessoas falam assim, na própria meditação, a gravação que eles passam lá, que a pessoa deita lá, e aí ele passa um áudio. Aí outro dia eu passei, sabe? O cara ligou, só não pedi para ele fazer aquilo. Eu passei para fazer um negócio para problema da paralisia. E aí o cara ligou lá no som, eu falei, mas o que é isso? Essa mulher fala? O computador fala, não, é só uma meditação, ela vai falar umas coisas, só para você ouvir e para relaxar você enquanto eu estou fazendo o procedimento aqui. E aí eu vi que era meditação aquilo, que era a mulher falando lá, calmamente, aí ela falou uma coisa que eu fiquei atento, dando o espírito, sempre vigiando. Aí eu ouvi ela dizendo assim,
eu comecei a ficar com sono deitado na maca, né? Aí ela falou assim na gravação: não tem problema, se você dormir, pode relaxar e dormir, porque eu vou continuar falando ao seu inconsciente. Não, cara, não fez nada de mal aquela gravação falando coisas positivas, não sei assim. Mas eu falei: então quer dizer que eu posso dormir, que vocês falem a minha mente e guardam? Quer dizer, até o diabo sabe disso, gente. E tem crente que não sabe. E tem crente que não entende isso. Que se ouvir as coisas até dormir, não entra e guarda lá nos seus neurônios, né? Fica na sua memória. Então, porque você fica ouvindo essas porcarias na televisão, essas porcarias em rádio, em YouTube, está entrando e está memorizando, e é essa a ferramenta que um dia da aflição você vai ter que buscar para usá-la diante das ocasiões e dos acasos da vida. E o que vai produzir isso? O que você encheu a sua mente? Só ódio, só raiva, só desgraça, desilusão, esse governo, essa economia, esse. E aí? Na hora que falta o pão em casa, você olha, esse maldito Lula, esse maldito não sei o quê. Maldito Lula, esse maldito governante. Ele é só uma ferramenta. Os políticos são só ferramentas nas mãos de Satanás. Eles não são nada para Deus, ninguém é nada, nenhum governante. Passa governo, reis, Nabucodonosor passou, daí como também o Salomão passou, o rei Davi passou, todos os reis passam, todos são mortais. Então Deus não se preocupa com os governos, com a economia, a direção que está indo. Deus se preocupa com uma coisa, só Deus está esperando, é o posicionamento da igreja para interferir nas questões espirituais que levam as almas para o inferno. É isso que Deus está preocupado. E você fica achando que o seu problema é por causa de um homem, é por causa disso, é por causa daquilo, porque a sua mente se alimentou do que o mundo propôs para você. E o mundo diz: fique tranquilo. Com a vozinha daquela mulher, imagina, sente-se num sofá maravilhoso na sua casa. Relaxe as suas mãos, põe as suas mãos na posição que você quiser. E agora ligue a televisão e relaxe. E você fala: que legal, estou assistindo, estou em casa, bacana, é bom, descansa, né? Mas a informação está entrando, às vezes coisas que não deveria estar entrando na sua mente. Porque no dia da aflição, o que você vai buscar dentro de você? O que o Espírito Santo vai encontrar dentro de você? Quando ele vir, você invocar ele no dia da sua angústia: Senhor, me socorre. E ele diz: eu estou querendo agir. Começa a falar. Aí você não, nem o Espírito que está falando aqui. Eu estou ouvindo coisa, eu não estou conseguindo nem ouvir o Espírito, tanta agitação na minha mente. Porque quando o Espírito vai falar, o que a televisão gravou na sua mente está falando mais alto. O que a televisão, ou o rádio, ou o YouTube gravou, produziu na sua mente está falando mais alto. O medo, a preocupação, o problema da economia, não tem jeito, agora vai piorar, só vai piorar. E o Espírito está tentando dizer: respira, já está tendo um escape, Deus já está trazendo a solução para você, porque a palavra diz: é Ele quem cuida do seu povo, cuida de você, Ele é o seu pastor. Aí ele levantar e profetizar, não, você se levanta e fica desesperado e se curva diante do problema. Então, cuidado. O problema da infelicidade dessa geração, das ansiedades, das angústias aí que tem sido gerado pela ansiedade, a inquietação, as depressões. O primeiro ponto é a falta de governo sobre a mente. Não governam as suas mentes. E não deixam o Espírito, pior é isso. A primeira parte é você filtrar, você parar para pensar antes de tomar qualquer decisão e deixar aquela informação ir mais adiante do que a ideia. Porque quando a ideia vai para as emoções, é o sentir dos pensamentos, os sentimentos, então já começa a se trabalhar numa vontade. Então antes de começar a produzir uma emoção, já diga não para as coisas que você vê que não vai agradar a Deus.
e que não vai trazer bons resultados que agradam a Deus. Então, não, isso não vai agradar a Deus, isso não vai trazer bênção na vida dessa pessoa, nem na minha vida. Então não. E aí você vai começar a aprender a ser feliz com as ocasiões da vida. E as ocasiões da vida não é só de felicidade, é isso, porque há momentos de preocupação. Então, nos momentos de dificuldades que você vai ter na vida, quando você vai permanecer feliz? Eu estou feliz porque eu tenho dinheiro. E quando eu não tiver dinheiro, eu vou estar feliz? Quando eu quiser comprar o que eu preciso e não ter dinheiro? Mas como eu posso ficar feliz mesmo não tendo dinheiro? É você estar pronto com o seu pensamento, preparado para lidar com as circunstâncias sem dinheiro, para que aquilo possa ser resolvido. Então o Eclesiastes 3 estava dizendo: vocês devem estar com a sua mente, porque Deus fez tudo com propósito, há tempo dele. Mas ele disse: o pensamento tem que estar pronto para que vocês estejam ocupados em busca de soluções. Quando a situação do acaso, da surpresa da vida, ou a ocasião difícil vem, você tem que estar pronto para ocupar a mente com soluções, com atitudes que vão trazer resultados, principalmente com aquilo que vai produzir fé a você e não desânimo. Eu quero dizer assim, vai xingar a situação, em vez de você vir chamar uma pessoa e conversar, você vai lá e fala um monte para ela, te falar as verdades. Sua vida é assim porque você é isso, isso, resolveu. Não resolveu. Mas se você chegasse para a pessoa: olha, eu não estou muito de acordo com isso, mas eu vou orar com você. Eu posso orar com você? Eu posso te falar uma coisa? Vamos dar um tempo, então, depois a gente volta a conversar sobre isso. Aí você vai lá para o seu quarto e ora, e o Senhor vai à frente, aí respira, calma, volta a falar com a pessoa, aí você está mais calmo. Aí você consegue raciocinar a melhor solução. Então, em Eclesiastes 3, o Senhor vem nos ensinando. Nem tudo eu vou revelar, e as situações vão vir, vocês têm que estar com a mente pronta para poder controlar o que ela vai produzir, o que ela quer produzir, a intenção do pensamento, para que a vontade não seja dominada. E aí o Espírito encontre em você a palavra diante da situação. Quando ele encontrar a palavra em você, então ele vai conseguir falar com você. E quando ele falar com você, ele vai produzir a fé que você precisa, a confiança que você precisa para resolver os problemas. E aí quer dizer que você, sabendo lidar com os momentos difíceis, você vai permanecer feliz, né? Porque quando você passa na tribulação com aquele espírito, né? A gente passa na tribulação com desânimo, parece que não vai ter fim aqui. É o último dia da minha vida, eu não aguento mais. Mas quando você passa na tribulação, mesmo sem ter dinheiro, você fala: o Senhor está comigo, Ele vai trazer o recurso desse. O Senhor vai me ajudar, haverá um escape. Ele vai dar um escape. A fé produzindo o pensamento, parece que diminui aquela potencialidade do pensamento errado. Parece que você encontra ainda na fé a força que você precisa para reagir ainda diante. Enquanto a mente sem a fé, ela seca. E quando a mente está cheia da palavra e encontra pensamentos, ideias para produzir pensamentos de fé, então você se levanta. E quando você se levanta diante da tribulação, você continua em paz, porque você tem confiança de que aquilo Deus já tem uma solução. Então você fica na confiança, esperando com confiança, ainda que não aconteceu, mas vai acontecer, porque esse é o posicionamento da fé. Então a felicidade não é uma questão de eu estar bem financeiramente. A felicidade não é a ausência do sofrimento. A felicidade é o estado do ser. Como que você vai se comportar com o seu pensamento e sentimento diante das circunstâncias? Se você consegue lidar com os problemas de uma forma que você não se desmotive, não se entristeça, não fique depressivo, mas consiga suportar aquilo de uma forma satisfeita, de que eu vou conseguir, eu vou passar por isso, eu vou vencer, Deus está comigo, eu vou vencer. Você não sente tantos momentos de angústia na sua vida, você consegue superar rapidinho e receber a resposta de Deus daquilo que você está passando.
Então a felicidade, ela pode permanecer feliz uma pessoa, mesmo quando as coisas dão errado, desde que ela aprenda o segredo de viver. E o segredo de viver é o que nós vamos ler agora, em Filipenses 4. Olha o que Paulo disse, versículo 11: estou dizendo isso porque senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito. Filipenses 4, 11. Eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Repete comigo: eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Olha o segredo de permanecer. Quando a fé se une ao pensamento certo, ela traz consigo a certeza do agir de Deus ao seu favor. E esse agir te traz satisfação. Satisfação não é acomodismo, é o sentimento de que isso eu vou passar, mas isso vai passar. De que apesar disso, ainda eu tenho saúde. Apesar dessa situação, ainda eu tenho Deus ao meu favor. Então a satisfação é saber que aquilo é passageiro, é provisório. Você consegue ter a satisfação de que você não está só. Você se sente satisfeito, tipo, bom, não tenho hoje, mas eu consegui comprar o pão ontem, e ontem nós comemos. Bom, não tenho dinheiro, qual o dinheiro que tem? Não tem para comprar o queijo, mas tem para comprar a margarina. A margarina dá para resolver também. Então eu fico satisfeito com o que eu tenho para hoje. E quando eu aprendo, no momento da tribulação, estar satisfeito com o que ainda tenho ao meu favor, e uma das coisas que você tem ao seu favor de maior valor é o quê? É a presença de Deus diante das tribulações. Essa é a diferença só entre o ímpio e o justo, porque o justo tem a presença de Deus a favor dele, e o ímpio não, ele abandona Deus, mas o justo se aproxima de Deus. Então você já tem, então você tem que estar satisfeito. Eu estou passando, hoje não tem, mas eu não vou odiar por causa disso, eu não vou amaldiçoar por causa disso. Eu tenho Deus, então eu estou bem, porque apesar, eu ainda estou bem. Eu estou desempregado, mas eu não estou sem perna não. Eu estou desempregado, mas não estou inválido não. Eu estou desempregado, mas não morri, não estou vivo. Emprego se arruma, e Deus abre portas. Então quando a gente se posiciona bem, a gente permanece no estado do ser feliz. Mas quando a gente não se posiciona bem, a mente se perde, sem controle, gerando ansiedades e tentação. Então a gente entra num processo não de levantar-se e agir pela fé, mas de sentar e ficar angustiado, em depressão, sem esperança, achando que nada vai resolver, que tudo é bom para os outros, não para a sua vida. E aí você não consegue sair daquela estagnação da sua vida. Então precisamos aprender o segredo. Então Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver. É estar satisfeito. Satisfeito com Deus. Então vamos lá, versículo 12. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito, quer tenha pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao pensamento dele. Ele estava dizendo aqui sobre um momento de necessidade que ele estava tendo, de escassez que ele estava tendo. Mas ele disse: eu não passei por isso. Eu já vi isso repetir. E já tive bonança, tive o que comer, e outro dia não teve. Mas depois Deus mandou a provisão. Então, nada mais me assusta, em outras palavras, porque o que eu tenho comigo, a fé em Cristo, ela é mais do que suficiente para suprir as minhas necessidades. Então, o principal você já tem Deus ao seu favor. E se Deus está ao seu favor, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou vencer essa também. Vou vencer aquela também. Então não tenho que temer. Não tenho que ficar aqui prostrado, cultuando essa falta de governo, esse problema de economia. Eu não tenho que ficar preocupado se vai ou não vai. Eu tenho que confiar.
Então vale mais a pena confiar, mas esteja satisfeito. A satisfação lá atrás, ela é uma facilitadora, o pensamento de satisfação, de estar satisfeito, de aceitar. Não é isso que eu tenho para hoje, então glória a Deus, é com esse pouco que eu vou ficar hoje mesmo, e não vou reclamar por causa disso, e não vou amaldiçoar por causa disso, e não vou deixar de ir na igreja por causa disso, e não vou deixar de fazer o que devo fazer para as pessoas, para a minha família, para a esposa, não vou deixar por causa disso. Eu vou fazer o que tem que fazer, porque é isso que eu tenho, é isso que eu vou cuidar, é isso que eu vou abençoar, é isso que eu vou agradecer a Deus, para que Ele possa me ajudar, porque a maior satisfação que você deve ter é que Deus está com você. Você não está sozinho. Ele disse: não te desampararei, não te deixarei e não te desampararei. Deus te deu esta promessa. E a satisfação lá atrás é uma ferramenta para produzir gratidão, para produzir a gratidão a Deus, para produzir fé, para produzir louvor a Deus. Então, se você tiver um espírito cheio de gratidão, você vai se alegrar no Senhor. Então, a mente satisfeita, gerar pensamento de satisfação, para que o coração se encha de satisfação. Começa no pensamento. Se você está no momento de escassez e já começa a pensar de ver tudo eu posso suportar e vencer, hoje você já enche a mente de coisas negativas, as ideias já vêm: agora eu vou cobrar, agora eu vou me desesperar, agora eu vou sair pedindo emprestado aí nos bancos, agora eu vou sair pedindo emprestado para as pessoas, porque não pode, eu estou sem pão, eu estou isso. Acalma o teu coração e começa a pedir a Deus a ajuda dele. Fique contente, porque Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai atender você. Fique satisfeito. Como não tenho tudo que eu queria hoje, mas o que eu tenho, Senhor, obrigado. Ainda eu tenho isso, ainda eu tenho saúde, ainda eu tenho condição de procurar um novo emprego, ainda eu tenho condição de vencer aí. Então posicione bem a sua mente e Deus vai ensinar você a pensar da forma correta. Uma coisa que eu gostaria só de fortalecer é sobre os princípios da forma que Jesus pensava. Filipenses 2,5. Você vai lá está no Filipenses 4, agora você vai no Filipenses 2,5. Ele diz: tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Então, se você quer se posicionar no Espírito Santo diante das ocasiões, o segredo é pensamento bem posicionado, pensamento sobre domínio, mas não pensamento sem princípios. O seu pensamento ele deve ser produzido com base nos princípios da palavra de Deus. E nós podemos resumir, se ele disse: tenha os vossos pensamentos ao modo de pensar de Cristo. Quando ele fala ao modo, não é pensar igual. Quando ele fala pensar igual, não te dá liberdade de tomar decisões, mas ao modo dele é tomar a Cristo como exemplo de como ele iria tratar este problema. Então é muito simples quando você pergunta como que Jesus trataria isso, como que Jesus faria como solução para tentar resolver esse problema de forma que agradasse a Deus. Então você está procurando pensar ao modo de que Jesus pensaria diante do problema. Então Paulo está dizendo: pensem no modo. Então os princípios que a gente tem que guardar do que Cristo demonstrou, e nesse capítulo 2 de Filipenses ele vem nos ensinando, é a base para os seus pensamentos. Então cuide dos seus pensamentos. E o princípio qual é? Ele diz sobre, no próprio Filipenses 2, do 5 ao 8, não vou ler, mas do 5 ao 8 você vai vendo ele dizendo sobre o comportamento de Cristo com os seus pensamentos. E o primeiro pensamento que a gente tem que estar atento é não produzir soberba. O segundo pensamento, não produzir orgulho, porque isso vai produzir problemas espirituais, não apenas físicos, trazem problemas espirituais, a soberba e o orgulho. Então Deus abomina, Deus
abomina os orgulhosos. Ele humilha os orgulhosos. O soberbo ele rejeita, porque ele resiste a Deus. Ele afronta a Deus até com os seus conselhos. Então, atento, peraí, estou com um pensamento de orgulhoso. E a mulher está falando, acho melhor você não fazer isso aí, não. E você está irritado, você está determinado a fazer o que é por orgulho. Então pare para pensar e pense muito bem. Está errado isso aí. Ela está falando, ela está certa. Eu estou fazendo isso aqui, eu não estou vendo isso que vai dar errado. Isso aqui não é exatamente a melhor solução, não. Vamos tentar fazer do jeito que é. Você foge do orgulho. Você rejeita o pensamento do orgulho. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe? Quando a pessoa fala, ele rejeita qualquer conselho. Ele não para pensar e para até para ouvir Deus falar. Ele não aceita conselho. Por isso que o orgulhoso, em Provérbios, nós ministramos em Provérbios, praticamente Provérbios inteiro, o orgulho fazia parte. Deus falando, não seja orgulhoso, não seja orgulhoso, não seja orgulhoso, não seja orgulhoso. Não é princípio de sabedoria. Então em Jesus, o pensamento dele, o orgulho não fazia presente. E uma coisa que fazia presente nos pensamentos de Jesus, renúncia. Ele sempre renunciando à condição. Ele poderia ordenar as coisas, mostrar o poder que ele tinha, mas ele renunciava à condição dele. Como homem, ele renunciava a todos os seus desejos humanos, que iria produzir algo que não agradasse a Deus. Então a renúncia fazia parte da forma de pensar de Cristo. E a outra é a humildade. Humildade é dependência. É entender que você depende do que Deus quer que você pense. Você depende de Deus. Não tem outro. O princípio está estabelecido, amar. Então tem que amar. Não é a questão de que não é bem assim, não. Não é todo mundo que você tem que amar. Não é todo mundo, sim. Até os teus inimigos, Jesus disse. Aí você fala, não é bem assim, não é tão fácil. Você fala, não é questão de ser fácil. É uma questão que você tem que pensar dessa forma. Que até os seus inimigos você tem que estar pronto para abençoar, para dar as mãos se precisar, dizer para ele, segue do teu caminho, eu vou andar com você, mas eu te abençoo, eu vou te amaldiçoar, nem desejar a sua morte por causa disso. Então estar pronto com a mente, a humildade é depender. Eu dependo dos conselhos de Deus, eu dependo daquilo que Deus quer que eu faça com a minha vida. Então, em nome de Jesus, né? Eu vou parar aqui, porque eu gostaria de falar algo, depois eu falo, continuo, que é sobre o agir do Espírito no querer. A mente preparada, o Espírito continua agindo. Vamos só ler Filipenses 2:12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus, versículo 13 de Filipenses 2, sempre está agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Olha só, porque Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Quer dizer que o Espírito está agindo em nós. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, o Espírito passou a habitar, a estar conosco. Andar em Espírito e estar com o Espírito não é a mesma coisa. Você pode ter o Espírito, mas ainda não ser guiado por ele. Por isso você tem que aprender a deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. E como que você aprende a ser guiado pelo Espírito? Começa pelo pensamento. Ele vai sempre sugerir esses princípios. Não, não ao orgulho. Não, renuncie o pecado. Não aceite essas ideias de pecado, não, que vão te contaminar a alma. Não aceite, humilhe-se diante de Deus, dependa de Deus. O conselho de Deus é melhor. A palavra de Deus é melhor para você do que essas pessoas falando para você. Seja humilde, reconheça a sua dependência de Deus, a sua necessidade de Deus. Quando você começa a ouvir o Espírito falar, você começa a ser guiado, porque o
que vai produzir, quando o Espírito fala e você concorda com ele, a concordância com o Espírito vai gerar um sentir do Espírito, um sentir do que ele quer fazer. E quando você sente as suas emoções movidas por um pensamento alinhado com o Espírito Santo, você vai ter desejos, vontades de fazer o que agrada a Deus, o que vai dar bom resultado. Agora, se você se mover na mente carnal, no orgulho, na raiva, na soberba, e tudo que é contrário, de ver buscar a Deus, depender de Deus, não, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida, é assim mesmo, é isso que eu vou fazer. Ah, tá bom, sério, vai. Você não vai ter resultado. Desde quando o Espírito veio habitar em nós, o propósito dele é nos guiar. A palavra diz lá em João, no Evangelho de João 14, vai dizendo, e o Espírito virá e ele vos guiará por toda verdade. Ele vai te guiar. Só que esse processo de guiar, vamos começar a conversar em outra ministração. Esse guiar do Espírito é o Espírito em você falando. E se ele não encontra a palavra, você não vai conseguir sair do lugar para mover a fé que precisa para mudar as ocasiões. Mas se você ouvir o Espírito e começar a deixar ele guiar, então você vai começar a ter experiências poderosas em Deus. Você vai começar a ver que às vezes coisas acontecem antes mesmo que você até pedir, porque o Espírito já está movendo em você um posicionamento ideal diante daquela ocasião. Porque você entra na situação não mais com desespero, você já vai para aquela situação em paz, sabendo que ele está dizendo, fique tranquilo, fique em silêncio, não fala nada. Você vai ver que vai dar tudo certo para você. E você chega, nem hora, nem e a coisa acontece. Porque está alinhado. Aquele dia que você está alinhado com o Espírito, que ele está dentro de você, é o que está dizendo a palavra. Tanto que Paulo diz, mesmo eu estando aí ou não estando, o Espírito, é o que ele está dizendo em Filipenses 2, ele continua agindo em você. Agora, a diferença do que ele produz ou não produz na sua vida está em ele estar guiando os seus pensamentos. Seus pensamentos vêm, se você põe ele diante do Espírito, diz: Espírito, olha o que eu estou pensando. Então vai dizer: não, isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Aí você já entra com o quê? Com outro princípio do pensamento de Cristo. Qual é? A renúncia. Não serve para mim. Isso vai produzir o quê? Prostituição, adultério. Vai produzir roubo, vai produzir mentiras. Não vou mentir, não vou fazer isso, não vou maltratar essa pessoa, não vou xingar ela, não vou bater nela. Então você consegue, na renúncia, controlar os seus desejos antes que ele conclua as vontades, que ele estabeleça a vontade. Aí o Espírito consegue guiar. Quando você para os seus pensamentos e pergunta: Espírito, me ajude, o que eu faço nessa situação? E quando você ora, o Espírito já fala, e você vai e se comporta da forma que ele está sugerindo. E quando você se comporta da forma ágil, da forma que ele está sugerindo, fica quieto, vai para o quarto de hora, não fala mais nada sobre isso, não fala mais dos problemas, sobre esse problema, vai lá para o quarto de hora, ou fique em paz, feche sua boca, vai ler a Bíblia e declare a palavra, para que você se encha dela. Ouça o Espírito. Estando na igreja, como Paulo disse, estando aí com você, não estando. Estando na igreja ou não estando na igreja, temos que estar buscando a palavra, temos que estar atentos aos princípios da forma que Jesus pensava. Depender do Espírito é verdade. Depender do Espírito é renunciar o que eu gostaria de fazer para poder fazer o que Ele espera que eu faça, porque isso vai agradar a Deus. Então Ele continua agindo. Desde quando recebemos a Cristo, o Espírito já está em nós, agindo, mas às vezes ainda não está guiando. E Ele precisa nos guiar. Ele só vai guiar quando você aprender a governar os seus pensamentos e sujeitar os seus pensamentos na busca pela palavra, para que Ele venha falar e consiga você ouvir a voz do Espírito. Só ouve a voz do Espírito quem se enche da palavra, quem busca a presença do Espírito em oração. Oração, palavras, Jesus diz: errais
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavra de poder. O poder de Deus só se vê pela presença dele. E a presença dele só se busca orando. Não tem outro jeito. Vamos buscar a presença de Deus dando um cambalhota. A presença de Deus é falar. A presença de Deus orar é falar com Deus. É falar, adorar Ele. É bem dizer Ele. Às vezes eu levanto de madrugada e oro. E quando eu oro, minha oração não é pedindo nada. É adoração mesmo. Deus fica um bom tempo engrandecendo o nome de Deus. E dentro dos meus pensamentos está vindo. Olha, vai precisar disso, ó. Você vai precisar orar, interceder por essa pessoa, por esse problema. E aquele dia o Espírito diz: não peça nada hoje, adore a Deus. E eu obedeço. E aí o meu espírito se fortalece. E aí eu posso começar o meu dia, aí eu inicio o dia, e tudo que eu estava preocupando, assim, tendo uma pequena percepção, né, que não ia ter problema, tinha que resolver o problema do equilíbrio, tinha que resolver, as coisas foram se resolver. Mas eu estava pronto para ouvir o Espírito. E aí eu ia fazendo as coisas, simplesmente ele dizendo: fica aí, vai até ali, vai agora na casa, vai resolver aquilo. E quando chegava lá, já tinha até a solução. Então a adoração a Deus, encher a mente da presença do Espírito Santo é importante. Palavra e presença de Deus através da oração. Você vai estar pronto para que o alinhamento dos seus pensamentos possa produzir bons resultados diante das ocasiões. Alinhamento com o Espírito. Então o Espírito está em você, mas ainda ele pode não estar guiando você. Mas não é porque ele não quer, é porque você não tem deixado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de